voz do pastor. A mensagem do arcebispo de Olinda e Recife, na Rádio Olinda. Sou bom pastor, ovelhas guardarei, não tenho outro ofício nem terei. Quanta vida eu tiver, eu lhe estarei. Olá, gente querida! Hoje é sexta-feira, dia 2 de maio. Nós celebramos a memória de Santo Atanásio, bispo e doutor da Igreja. A palavra Atanásio significa aquele que não morre, aquele que venceu a morte, não a morte. Atanásio nasceu no ano 295 e morreu no ano 373. Bispo de Alexandria, no Egito, foi um intrépido defensor da fé na divindade de Cristo, negada pelos arianos e proclamada pelo Concílio de Nicéia, que aconteceu no ano 325. Por isso, Atanásio sofreu perseguições e até exílios. Escreveu a vida do Santo Antão, abade, e divulgou também no Ocidente o ideal monástico. O seu sepultamento, no dia 2 de maio, é lembrado nos ritos copta e também no rito alexandrino. O Evangelho do Dia, a Palavra de Deus, nas ondas da Rádio Olinda. Vamos então ao Evangelho do Dia, porque hoje nós começamos a ler o texto do capítulo 6 do Evangelho de João. João capítulo 6, versículos de 1 a 15. Naquele tempo Jesus foi para o outro lado do mar da Galileia, também chamado de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia, porque via os sinais que ele operava a favor dos doentes. Jesus subiu ao monte e sentou-se aí com os seus discípulos. Estava próxima a Páscoa, a festa dos judeus. Levantando os olhos e vendo que uma grande multidão estava vindo ao seu encontro, Jesus disse a Filipe: "Onde vamos comprar pão para que eles possam comer?" Disse isso para pô-los à prova, pois ele sabia muito bem o que ia fazer. Filipe respondeu: "Nem 200 moedas de prata bastariam para dar um pedaço de pão a cada um." Um dos discípulos, André, o irmão de Simão Pedro, disse: "Está aqui um menino com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que é isso para tanta gente?" Jesus então disse: "Fazei sentar as pessoas." Havia muita relva naquele lugar, e lá se sentaram aproximadamente 5.000 homens. Jesus tomou os pães, deu graças e os distribuiu aos que estavam sentados, tanto quanto queriam. E fez o mesmo com os peixes. Quando todos ficaram satisfeitos, Jesus disse aos discípulos: "Recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca." Recolheram os pedaços e encheram 12 cestos cheios com as sobras dos 5 pães, deixadas pelos que haviam comido. Vendo o sinal que Jesus tinha realizado, aqueles homens exclamavam: "Ele é verdadeiramente o profeta, aquele que deve vir ao mundo." Mas Jesus, quando notou que estavam querendo levá-lo para proclamá-lo rei, Jesus retirou-se de novo, sozinho, para o monte. Glória a vós, Senhor. Isso é palavra da nossa salvação. Minhas irmãs e meus irmãos, Jesus realizou ao menos 2 multiplicações dos pães. Uma é contada do lago judeu, do lago da Galileia, do mar de Tiberíades. Outra é contada do lado pagão, do lado de Genezaré, lá na região da Decápole. Jesus tem compaixão da multidão faminta. Não quer simplesmente se livrar do problema. Assume aquela dificuldade como sua. Cheio de empatia, ele também quer comprometer os discípulos seus no processo de alimentar aquela multidão faminta. Noutra passagem, Jesus diz: "Dai-lhes vós mesmos de comer." Pois bem,
Jesus, os seus discípulos, a igreja é convidada a sempre ter esse gesto de caridade, de piedade, de empatia e de compaixão para com os mais sofridos. Jesus multiplica pães e peixes, alimenta uma multidão faminta de 5.000 homens. Ainda sobram 12 cestos cheios. O número 12 na Bíblia simboliza a igreja. A narrativa da multiplicação dos pães tem uma forte conotação eucarística. Esse número 12 é um modo de dizer que a igreja nasce da Eucaristia. O número 12 é o número clássico para designar os 12 apóstolos, para designar a igreja nascente. Desta forma, da Eucaristia nasce a igreja, nascem as comunidades cristãs. Minhas irmãs e meus irmãos, olhando para Atanásio, que professa sua fé em Jesus Cristo como Deus, e agora olhando para o texto do Santo Evangelho, em que Jesus revela a sua glória, fazendo um grande milagre, o milagre da multiplicação dos pães, alimentando uma multidão faminta, apontando para o mistério da Eucaristia, como um mistério maior que alimenta e faz a igreja. Nós somos convidados nessa manhã a rezar com esse texto e a buscar também nós, em duas fontes preciosas, a nossa missão. Primeiro, compreender que o pão material não é o dado fundamental, não é o fim último que Jesus quer. As pessoas podem encher a barriga, buscar o pão material e não fazer uma experiência de encontro pessoal com Jesus Cristo. Aqui, o que deve ser mais importante é a conversão, é a experiência de encontro com Jesus, é saber que Jesus é Deus, Filho de Deus, e Ele tem poder de multiplicar pães e alimentar a multidão faminta. Revela-se também a empatia, a solidariedade e o cuidado de Jesus com os mais pobres. Finalmente, daquilo que restou sobram 12 cestos simbolizando a igreja, porque a igreja de todos os tempos é convidada a cuidar dos frágeis e vulneráveis. Um abraço a você. Fique com Deus e com sua Mãe Maria Santíssima. Eu os abençoo, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Até segunda-feira, se Deus nos permitir. A voz do pastor. Sou bom pastor, ovelhas guardarei, não tenho outro ofício nem terei. Quanta vida eu tiver, eu lhes darei.